Então, agora nós vamos começar a falar sobre a aplicação da auriculoterapia dentro do ramo da ginecologia. Para isso, a gente tem que relembrar, ou tem que lembrar, ou saber, para quem ainda não sabe, dentro da teoria da auriculoterapia clínica, onde é que fica a região urogenital na orelha. Então, eu tenho aqui uma orelha modelo e eu vou mostrar para vocês. Então, a parte externa, bem aqui no ramo ascendente da orelha, somente aqui na parte externa, mais ou menos nessa região, a gente tem a única zona, o único ponto, mas ele é quase que uma zona porque ele é grande, que fica na face, a gente chama de face externa, que é o ponto do clítoris. Ele fica bem aqui nessa região, que seria também a glande no homem, né? Na parte externa. E esse ponto, ele é um ponto que tem uma região grande, porque, logicamente, a sensibilidade desse ponto é grande, né? Não só do ponto, né? Da região anatômica desse ponto é grande. Então, a representatividade dele na orelha é bastante importante. É um ponto onde a gente trataria, por exemplo, no caso masculino, a gente trataria impotências, a gente aumenta a libido nessa região. Então, a gente está falando aqui dessa região externa da orelha. Esse ponto a gente normalmente aplica no lado direito, nos destros, e no lado esquerdo dos canhotos. Conforme a gente vai avançando na auriculoterapia, o trabalho sobre a lateralidade é super importante. E a gente trata a lateralidade, a gente avalia a lateralidade através de algumas maneiras. Uma das maneiras é através de uma iluminação na testa, com alta e baixa frequência. E aí a gente vai analisar. Esse é um assunto até relativamente avançado dentro da auriculoterapia. E uma outra forma da gente avaliar a lateralidade é através de filtros, principalmente relacionados à acetilcolina e noradrenalina. Dependendo da região do corpo, conforme esses filtros reagem, a gente vai saber como está a lateralidade desses pacientes. E a lateralidade ela é super importante de saber para a gente entender como é que esses hemisférios estão trabalhando. Por quê? Porque a orelha depende da ação dos hemisférios no corpo. Se não está acontecendo uma boa comunicação interhemisférica, por várias questões, pode acontecer bloqueios, isso não vai também funcionar legal na auriculoterapia. Por isso que eu estou falando que nesses pontos específicos que eu falei, né? Nesse ponto, na verdade, que eu ainda só falei do clítoris, a gente trabalha nas pessoas destras do lado direito, nas pessoas canhotas do lado esquerdo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vão mandando aí também, que eu vou tentar fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Estou me adaptando aqui, mas eu vou tentar analisar as perguntas enquanto eu estou falando. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, a orelha ela não o paciente nem a orelha é algo estanque, né? Definido, protocolar. Então, muitas vezes, para você trabalhar a libido, a gente também tem que trabalhar pontos do lóbulo. Por quê? Porque muito provavelmente a parte emocional vai estar também alterada nessa pessoa. Por que ela está tendo um problema nessa área, né? Então, a gente vai ter que avaliar várias outras coisas. Então, é muito comum a gente associar pontos da libido, ou no caso do clítoris, a pontos do lóbulo, que vai ter ação também psíquica, emocional, funções cerebrais e coisas assim. Aí nós vamos começar a ver a parte escondida do ramo ascendente. Essa parte aqui que a gente tem que puxar mesmo, abrir essa abinha, que é onde vai começar a ter os pontos de outras áreas urogenitais. Então, a gente tem primeiro o mais baixo, deixa eu achar uma região legal aqui. Não vai dar para ver muito certinho, mas eu vou tentar. Mais ou menos nessa primeira região aqui, interna. Tá dando para ver? Mais ou menos nessa região aqui interna, a gente tem
o ponto do ovário ou do testículo, no caso dos homens. Esse ponto é um ponto bastante interessante, porque, primeira coisa, vocês já devem ter observado aqui no modelo, lógico que o modelo ele é um pouquinho mais firme, mais duro do que a orelha humana, tá? Mas no próprio modelo dá para perceber que é um pouco difícil de encaixar aqui o palpador, ou mesmo o palpador elétrico que a gente falou na primeira live. Eu falei sobre detecção elétrica de pontos. E lá naquela live a gente mostra como é que é o palpador elétrico, a questão da busca elétrica, por que a gente usa aquela busca. E, logicamente, aqui, nesse ponto, tanto o ponto do clítoris que eu acabei de falar, quanto esse do ovário que eu tô falando agora, eles são pontos que, preferencialmente, nós vamos encontrar através do detector elétrico. Tá? Por quê? Porque eles não são ponto de dor, eles são pontos de alteração funcional. E se vocês tiverem alguma dúvida com relação a isso, dá uma buscada na live, na primeira live que tá lá no YouTube. Então, na bio aqui do Instagram, a gente tem aquele Linktree que tem como fala? Os itens das mídias sociais. Vocês clicam lá no YouTube e vai direto para a página, do canal do YouTube da escola. E lá tem a live de detecção que vai explicar um pouco isso. Por que eu tô falando sobre isso agora? Porque o ponto do ovário, a região do ovário que eu tô mostrando para vocês agora, ela é um pouco difícil de encontrar, até mesmo de encaixar com o detector elétrico. E é a única região que, se a mulher está na fase de ovulação, eu posso sim utilizar um palpador de pressão, que não é esse, que é o azul, tá? Que eu não achei o meu azul agora aqui para usar com vocês. Como meio de detecção. Por quê? Porque na fase de ovulação, normalmente, as mulheres podem ter uma dor, um sintoma um pouco mais doloroso. Então, às vezes, o palpador azul ele pode ser também eficiente numa busca de pontos do ovário quando essa mulher está na fase ovulatória. Porque ela vai ter dor, ela vai ter uma sensibilidade um pouco maior, e aí a gente vai conseguir encontrar o ponto. Se não, a gente preferencialmente vai tentar encontrar esse ponto através do detector elétrico mesmo, tá? Essa região é uma região, como vocês podem ver, muito difícil de ser tratada, olha só, é muito difícil de encaixar e de ser tratada com agulha. Principalmente a agulha permanente daquele tipo francês que a gente chama de ASP. A agulha chinesa tradicional, que tem o mandril, né, que tem aquele guia, ela até que facilita, porque o próprio guia pode te ajudar a encaixar e você conseguir colocar o ponto adequadamente. Agora, essa é uma questão bastante interessante. Por que a gente colocaria um ponto numa mulher, no ponto do ovário? Quais seriam as principais funções desse ponto? Quando você estimula o ponto do ovário através de agulha ou através de frequência, normalmente o que vai acontecer é o auxílio ou a facilitação da ovulação. Então, para isso, quando a gente vai trabalhar com as mulheres, a gente tem que entender os ciclos que acontecem dentro da vida da mulher, né? Eu ia falar dentro da menstruação, mas a menstruação é uma parte do ciclo. Então, o que acontece? Nós temos, dentro do mês, né? A gente tem 4 fases. Eu não estou falando 4 semanas, porque essas fases diferem em tempo de mulher para mulher. Quando a gente está falando daquela mulher que tem um ciclo de 28 dias, muito provavelmente cada uma dessas fases vai ter perto de uma semana, mas uma ou outra fase pode se estender mais do que a outra. Então, é muito importante quando a gente quer trabalhar com uma mulher que a gente, antes de qualquer coisa, faça uma parte educacional
que ajude ela a se conhecer, que ajude ela a entender como que ela funciona. Porque o aspecto do trabalho feminino das fases depende muito da percepção pessoal dessa paciente. Então, é tão importante, quando a gente está trabalhando com técnicas naturais, é super importante a parte educacional. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu gosto muito de explicar o que está acontecendo com essa mulher. Existem alguns conceitos, e a gente vai evoluindo também conforme a gente vai estudando, existem alguns conceitos que são um pouco mais atuais dentro do ciclo feminino. Até muito pouco tempo atrás, e algumas pessoas que não têm uma relação tão próxima com a ginecologia, ainda acham que a ovulação acontece 14 dias cravados antes da menstruação. E não é bem assim que acontece. Hoje já se sabe que isso pode variar de 12, de 13, 14 até 16 dias antes. Então, como é que eu sei que aquela mulher está ovulando, né? Eu não, né? Ela mesma. Eu preciso ensinar ela a entender como que esses ciclos funcionam na vida dela. A fase 1 é a fase menstrual. Então, o ciclo, ele começa no primeiro dia da menstruação. Então, esse é a fase menstrual, a fase 1. Então, ela vai durar mais ou menos de 3, 4, 5, 6, 7 dias. Depende de cada mulher. Na sequência, a fase 2 vai vir um período mais seco, que também vai ser em torno de 4, 5, 6, 7, 8, 10 dias, depende do ciclo dessa mulher. Aí vai começar a fase ovulatória, e é essa fase que me interessa. A mulher vai começar a perceber qual que são os recursos interessantes que essa mulher poderia utilizar para entender esse ciclo dela. Primeiro é a temperatura basal. A temperatura basal, não sei se vocês já ouviram falar. Oi, Ale, veio aqui assistir sobre ginecologia, que interessante. Então, o primeiro recurso que eu estou falando sobre a autoavaliação, né, é a temperatura basal. A temperatura basal, a mulher só consegue aferir através de um termômetro que tenha 2 casas decimais. Não é vendido na farmácia esse tipo de termômetro, mas é facilmente vendido na internet. Então, esse termômetro, ele marca as dezenas, né, 36, 35, 37, 38, vírgula, 2 casas decimais. Então, não vai ser 37,2, vai ser 37,25, se a pessoa tiver febril, né? Se a pessoa tiver com a temperatura normal, vai ser 36,51, 52, né? Então, é só você procurar a temperatura, termômetros de temperatura basal na internet. Para aferir a temperatura basal, a mulher tem que começar a aferir assim que ela acorda, sem ter saído da cama. Tem que deixar o termômetro no criado mudo. E assim que ela abriu o olho, é a primeira coisa que ela fez. Antes de levantar, antes de se mexer, antes de ir ao banheiro, antes de qualquer coisa. Abriu o olho, a primeira coisa que ela tem que fazer é aferir a temperatura basal. Isso, se vocês procurarem na internet, é fácil você encontrar o ciclo, a temperatura do ciclo feminino e tudo mais. Tem gráficos que mostram isso, porque através da temperatura você consegue marcar com uma certa fidelidade, conforme a mulher vai se tendo hábito de fazer isso, ela consegue marcar exatamente quando ela vai começar a ovular. E também através do muco cervical. Então, essas são 2 das grandes ferramentas que a mulher tem para conseguir acompanhar realmente, e não através de aplicativo de celular, quando é que ela poderá estar ovulando. Isso é super importante dentro da auriculoterapia. Por quê? Porque eu só vou pontuar esse ponto do ovário no período ovulatório. Eu não tenho como fazer isso antes.
E por outro lado, se essa mulher está em tratamento, né, com fertilização ou qualquer outra coisa, eu preciso ter muito cuidado em trabalhar com essa orelha, para eu não estragar o tratamento dela. Porque quando a mulher está dentro de um processo de fertilização, tudo é muito bem marcado. O dia que ela ovula, o horário até que ela vai ovular, que é quando ela vai ter que estar na clínica ou, né, no hospital para fazer a coleta de óvulos e tudo mais. Eu, com a auriculoterapia, se eu não estou bem informada disso, ou se eu não conheço muito bem esse processo, eu posso estragar o tratamento. E é um tratamento caro, né? Pra gente jogar pelo lixo aí, ou fazer com que ela possa correr riscos de não ter uma eficiência nesse tratamento, sendo que o que eu quero é justamente o contrário. Então, se eu tô trabalhando com essa mulher para ajudar ela na fertilidade, para ajudar ela na ovulação, eu tenho que acompanhar esses ciclos com ela. E o momento de eu fazer a aplicação do tratamento no ponto do ovário é quando ela está ovulando. Então, se ela quer só isso dentro da auriculoterapia, lógico que nós sempre vamos procurar trabalhar essa mulher de uma maneira integral, né? Não trabalhar só um aspecto da vida dela. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo quando ela tá num processo de engravidar ou até em outros processos. Mas especificamente nesse, porque eu tô falando do ponto do ovário ainda, na semana que ela tá ovulando é o momento que eu vou aplicar o tratamento. Nas outras semanas do ciclo, eu vou trabalhar com outros fatores que vão ajudar ela nesse período, né, nesse processo que ela tá querendo, mas não é, por exemplo, o momento de eu trabalhar com o ovário num período menstrual. Né? Então, assim, você tem que entender qual é o momento exato que você vai conseguir aplicar com destreza, com sabedoria, os pontos da auriculoterapia. Vocês estão me acompanhando até aqui? Fala alguma coisa para eu poder saber se eu tô falando rápido, se vocês estão me acompanhando. Ótimo, Fernando me deu um joinha aí. Então tá bom. Então vamos seguir. Tudo certo com o ponto do ovário? Deu para entender um pouquinho a questão do ciclo? Eu tenho um livro aqui que eu queria recomendar para vocês, que fala super fácil essa parte dos ciclos. Não é um livro técnico, muito pelo contrário, ele é um livro infanto-juvenil. Ele foi um livro feito para que as famílias saibam orientar aquela menina que está pré-adolescente a entender o que vai acontecer quando ela começar a menstruar. Mas para quem é leigo no assunto, ele fala de uma maneira muito lúdica, né, sobre essas fases do ciclo que eu comentei com vocês, que é esse livro aqui, ó. A menina vai tá ao contrário para vocês, mas tudo bem. É a menina que virou lua. Por quê? Porque justamente essas fases, essas 4 fases, elas têm muito a ver com o ciclo lunar. Por isso que, teoricamente, as pessoas dizem que um ciclo tem 28 dias. E não necessariamente ele tem 28 dias. Ele pode variar dentro da visão. Tem algumas visões, né? Dentro da ginecologia natural, ele varia de 21 a 40 dias. Então, você vê, se você tem uma mulher no seu tratamento que tem um ciclo de 40 dias, as fases desse ciclo é mais longa do que de uma mulher que tem um ciclo de 23 dias, por exemplo. Então, você vai ter que ajudá-la a entender como é que o corpo dela funciona, para que ela tenha essa leitura cada vez mais próxima e cada vez mais precisa do momento ovulatório dela, para que você aplique o ponto da ovulação, dos ovários, no caso, auxiliando na ovulação, quando o que ela está procurando é engravidar com facilidade, ou ajudá-la no processo de engravidar. Então, para quem está entrando agora, eu vou dar só uma recapitulada no que eu falei até agora, que foi o seguinte: eu comecei mostrando aqui no meu modelinho da orelha a região
onde fica o sistema urogenital feminino e masculino. Então, na verdade, os pontos são os mesmos, só muda a função quando é homem, quando é mulher, né? Isso é claro. Então, o único ponto que a gente tem do lado externo, eu vou falar rapidamente, que eu já comecei a falando sobre ele, é o ponto do clítoris, que nos homens é da glande. É um ponto que a gente vai trabalhar bastante aspectos da libido. E logicamente que a gente não vai trabalhar esse ponto isoladamente. A gente vai trabalhar esse ponto muitas vezes associado a pontos do lóbulo. Aí depende do que for aparecer, depende do qual está sendo a reclamação da pessoa e tudo mais, porque ele vai associar emoções, comportamentos, controles cerebrais e coisas assim. Até mesmo a parte hormonal, na parte subcortical, são outros assuntos isso. Mas a gente não vai trabalhar isoladamente, é isso que eu quero dizer. Depois, mais para o final, eu vou falar um pouquinho sobre frequência também, frequências de Nogier, quando que a gente trabalha nessas regiões. Aí, o segundo ponto, que eu já estou falando há algum tempo, é o ponto ou a região do ovário, que fica no ramo ascendente, mas na parte interna. Então, eu teria que abrir essa aba da orelha mesmo, para eu conseguir encontrar. Eu comentei que o ideal de todos esses pontos é que a gente encontre através de detecção elétrica, que a gente comentou na primeira live. Se alguém tiver mais interesse em se aprofundar nesse assunto, é só assistir a primeira live que está no YouTube, tá? Mas, especificamente o ponto do ovário, eu às vezes, se estou justamente nesse período ovulatório, eu posso usar o próprio palpador de pressão para conseguir encontrar o melhor ponto. Por quê? Porque normalmente o período ovulatório é um período onde a mulher pode sim ter uma sensibilidade maior à dor, né? E aí eu vou encontrar o ponto também com palpador de pressão. Lembrando que o ideal é a detecção elétrica para esses pontos. Por quê? Porque eles são pontos funcionais, eles não são pontos de dor, tá? O ponto do ovário no homem vai ser correspondente ao ponto do testículo. Então, se você tiver um homem, tratando um homem com relação à fertilidade, é esse exato ponto que você vai trabalhar. Qual que é a diferença? O homem produz espermatozoide num período específico do mês? Quem é que pode me dar uma respostinha aí? Eu vou falar, Bruno, vou falar sobre frequência. Um pouquinho mais para o final, eu faço um apanhado sobre qual frequência a gente vai utilizar nessa região, tá? Mas, voltando ao raciocínio. O homem, ele produz espermatozoide todos os dias. Todos os dias. Ele produz espermatozoide sempre. Ele não tem um período específico do mês, como acontece com a mulher. Então, exatamente, Andréa, todos os dias. Então, eu não tenho necessidade de esperar um período específico para eu trabalhar com fertilidade masculina nesse mesmo ponto. Eu posso trabalhar sempre que o agiscope me permitir, né? O agiscope, o detector elétrico. Eu ainda tenho vício de linguagem, porque eu trabalhei muito tempo, dei muita aula com o agiscope, porque era o único produto que a gente tinha, como eu falei lá na live 1, né? Então, eu vou trabalhar... Desculpa, que eu pus minha mão aqui na frente. Eu vou trabalhar... Peraí, que eu tô com minha colinha aqui, só para eu não perder a linha do que eu quero falar com vocês. No homem, eu vou poder trabalhar essa mesma região qualquer momento, sempre que o detector elétrico me permitir. Ou seja, que ele me mostrar que realmente existe um problema ali. Porque ele vai estar, inclusive, confirmando que aquela infertilidade realmente tem uma relação orgânica, né? Se não estiver o detector elétrico me acusando, eu devo fazer novas pesquisas. Eu tenho que aprofundar um pouco mais nessa avaliação, porque talvez essa baixa de espermatozoide muito provavelmente não tem uma fonte especificamente testicular. A gente tem que pesquisar um pouquinho mais. Normalmente, quando eu estou trabalhando para a fertilidade no ponto do ovário, eu sempre vou procurar associar o ponto da hipófise, porque ela vai fazer um comando hormonal dessa região,
o ponto do hipotálamo e um ponto normalmente a gente chama de pré-frontal. Eu tenho que buscar a região pré-frontal, que é na região lobular, né? Eu tenho que buscar mais ou menos essa região aqui. Eu tenho que buscar se existe um ponto que vai me interessar aí no tratamento dessa mulher. Muito bem. Ainda falando sobre os pontos, eu continuando ainda nessa região que é o ramo ascendente da hélice da orelha, mais para cima, e gente, é difícil filmar ao contrário, né? Mas tudo bem. Aqui no comecinho, eu tava falando que era o ovário. Vou tentar posicionar, peraí, agora sim. Opa. Aqui, pronto. Aqui, bem no comecinho, é a região do ovário ou do testículo. Um pouquinho mais para cima, eu vou ter a região do útero, no caso das mulheres, e da próstata, no caso dos homens, né? Esse ponto, ele é bastante trabalhado quando as mulheres têm alterações uterinas, seja ele mioma, seja ele endometriose e qualquer coisa que esteja atingindo o útero. Sempre é bom, como eu já falei e vou reforçar, sempre é bom a gente analisar qual é o momento do ciclo feminino que essa mulher tá. Às vezes, dependendo de como é a menstruação dela, não é muito interessante pontuar esse ponto com agulha, no caso, quando eu falo pontuar, numa fase menstrual com fluxo muito grande, né? Porque eu posso estimular mais sangramento. Então, a gente também tem que analisar. Isso varia um pouco de mulher para mulher, mas o que eu quero dizer com isso, com relação aos terapeutas? Nunca deixe de perguntar para uma mulher que chega no seu consultório, que vai fazer qualquer tipo de tratamento, eu pelo menos trabalho dessa maneira, qual fase do ciclo menstrual ela tá. Por quê? Porque muitas coisas vão trabalhar de forma diferente e muito do que você for encontrar nessa orelha, às vezes até de questões hormonais, de dolorimento, de maior reação à dor, tudo isso pode estar envolvido no ciclo que essa mulher tá, né? Na fase do ciclo que essa mulher tá. Então, mesmo que essa mulher não esteja em busca de um tratamento ginecológico comigo através da auriculoterapia, eu sempre procuro saber em que fase do ciclo essa mulher tá. Por quê? Porque tudo muda. Tudo muda. É uma mulher diferente a cada fase do ciclo que ela se encontra. Então, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado com relação a isso, tá? Que mais que eu tenho de interessante para falar com vocês? Eu tenho também... na região, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso dentro da auriculoterapia clínica, né, que é a teoria do Noguet, a face posterior da orelha, posterior mesmo, a gente tem os aspectos motores, é onde é melhor trabalhado a parte muscular, a parte da ação muscular do nosso corpo. Então, por exemplo, uma mulher que está com uma deficiência esfincteriana, que está tendo uma incontinência urinária. A região melhor de eu trabalhar é a posterior da orelha. E especificamente, o músculo perineal, ele vai estar... Peraí, que eu tô segurando a orelha. Ele vai estar localizado muito próxima à inserção craniana dessa orelha superior. Então, você vai buscar aqui, de preferência, com detecção elétrica ainda, um ponto ou uma região que esteja apitando, né, o ponto, para você trabalhar deficiência ou incontinência urinária. Isso é comum, isso é interessante para as mulheres mais idosas, elas têm bastante queixa nesse sentido, e também para pós-parto, né? Tem algumas mulheres que têm o parto normal e que logo depois do parto normal, elas podem sim ficar com uma certa incontinência urinária,
Às vezes essa incontinência é momentânea, ela se resolve sozinha, e às vezes não. E essa é um bom tratamento a ser feito através da auriculoterapia. E já começando a falar de frequência, né, para não misturar tanto, aqui a melhor frequência que eu posso utilizar nessa região é a frequência C. Frequência C de Nogier. Por quê? Porque a frequência C tem uma excelente ação motora. E isso, inclusive, é assunto do módulo 1, que eu vou dar esta semana. Semana não, daqui, não essa semana, na outra, no dia 19, eu vou estar falando sobre isso no módulo 1. Que mais que eu posso falar para vocês? Então, assim, tem gente que se confunde um pouco, né, com a região do rim. A região do rim, ela se encontra lá no fundo, bem aqui superior, praticamente paralela ou na sequência do ramo inferior da fossa triangular. Só que aqui no ramo ascendente. Então, bem aqui superior eu tenho a parte renal. Mais para baixo, retomando da parte renal, eu tenho a parte uterina. E bem aqui para baixo eu tenho a ovariana. E aqui na frente, a região sensorial, ou seja, a parte clitoriana nas mulheres e da glande dos homens. Outra coisa importante para a gente falar quando estamos falando de mulheres, né? É a parte emocional, lógico. Então, sempre a parte emocional, eu vou trabalhar. Emocional que eu digo não é só emoção, tá? É o controle psíquico, emocional, funcionamento cerebral de comportamentos, né? Porque quando a gente fala emoção, parece que tudo é uma questão emotiva, de sensação e tal. E não, também tem a questão do controle cerebral sobre esses fatores, né? E isso tudo a gente faz na região lobular. Então, sempre que eu estou trabalhando a região urogenital na minha paciente, eu sempre vou pelo menos buscar com o detector elétrico se existe ponto nessas regiões, que é uma região que vai me falar do controle cerebral. Quanto mais alta a região perto da hélice, mais reflexo essa mulher tá vivendo, ou seja, ela tá tendo a forma que ela tá lidando com as questões da vida dela tá sendo um pouco, a gente chama até de reptiliana, ou seja, ela tá sendo instintiva. Não adianta você querer colocar uma mulher que está nesse padrão numa terapia psicocomportamental. Ela não vai querer saber conselho, ela não vai ter condição de fazer análises racionais sobre o que está acontecendo na vida dela. Ela tá trabalhando ainda numa reação instintiva. E a gente trabalhando essa região mais próxima da inserção da hélice, eu vou conseguir tirar ela um pouco desse mundo instintivo que ela pode estar vivendo. Isso em reações do dia a dia, tá? Então, ela tá tendo um padrão de comportamento repetitivo e ela não consegue sair desse looping, né? Então, é essa região. Quanto mais perto da inserção do crânio que eu tenho do lóbulo, mais eu estou trabalhando com áreas superiores do córtex cerebral e com certeza essa mulher já vai estar trabalhando num fator mais de raciocínio. Uma terapia nessa hora vai ser interessante, ela vai ouvir, ela vai conseguir analisar o que está acontecendo com ela e tudo mais. Existe nessa região um ponto que as pessoas costumam chamar, né? Ele está mais ou menos aqui. Esse ponto as pessoas costumam chamar de agressividade. Não sei se vocês já ouviram falar. Só que é um nome muito esquisito, até muito... É um nome pobre para esse ponto. Porque na verdade mesmo, esse ponto ele corresponde, ele está dentro da zona do nervo olfatório. Ou seja, esse ponto ele tem uma relação com o território. Quando uma mulher tem uma ameaça do território dela,
esse ponto vai estar afetado. E eu tô falando ameaça de território em todos os sentidos, desde o mais óbvio, ou seja, alguém está querendo tomar o meu lugar, e isso é, por exemplo, no emprego, né, uma concorrência desleal, ou uma traição propriamente dita, né, do companheiro, de uma amizade, de alguma coisa assim, mas também entra todo o domínio do território que é do mundo feminino. Então, a mulher, diferentemente do homem, ela não tem um território fixo. O homem, ele olha a casa dele como o território dele, o emprego dele como o território dele, o carro dele como o território dele. A mulher, ela tem vários territórios. Então, por exemplo, a casa da mãe, da onde ela saiu, é um território que ela lida com a relação dela, com a família, com os irmãos e coisas assim. A igreja que ela frequenta, por exemplo, é um território onde ela lida com as amizades, com os relacionamentos que ela tem ali e tudo mais. O trabalho que ela tem é um outro território. Então você vê, existem muitas possibilidades dessa região tá com alguma questão, né? E quando você coloca esse ponto, você ajuda essa mulher a ter uma possibilidade de aprofundamento analítico sobre o que está acontecendo em cada setor da vida dela. Então, resumidamente, eu tentei fazer um resumo muito, tentei simplificar o máximo que eu podia a análise da ginecologia dentro da auriculoterapia. Espero que eu tenha mostrado que não é algo tão simples quanto a gente pensa, mas ao mesmo tempo é lógico. É algo que a gente usa precisão para trabalhar, né? Então, retomando, sempre é importante, eu vou bater nessa tecla sempre, entender e analisar junto com essa mulher qual fase do ciclo ela tá. Por quê? Porque vai ser muito mais eficiente o meu trabalho com a auriculoterapia. A auriculoterapia, não sei se vocês já conseguiram perceber dentro do conteúdo que eu estou começando a colocar, ela é algo preciso, ela exige precisão. Precisão no diagnóstico, precisão na avaliação, precisão no ponto, no local exato do ponto, precisão na forma que eu vou estimular esse ponto. E quanto mais preciso, quanto mais no alvo eu conseguir chegar, eu vou ter resultados surpreendentes, a ponto de você quase não acreditar que foi você mesmo que causou isso, né? Então, falando sobre frequência, porque aí no final eu ainda consigo ter um tempinho de ver se tem alguma pergunta e tudo. Frequência é um mundo à parte, que eu ousadamente coloco já no módulo 1 da formação, porque ele realmente é algo que você precisa ter um pouco de prática para conseguir trabalhar. A forma mais simples de trabalhar com frequência é você mesmo, terapeuta, escolher a frequência que você vai usar no ponto de acordo com o problema que aquele paciente está passando. Essa é a forma mais simples, não é a única, tá? Então eu vou falar dessa forma. Por quê? Porque conforme a gente vai evoluindo na auriculoterapia, nós vamos ter recursos, principalmente o pulso radial, que vai nos ajudar a escolher o ponto adequado para a frequência adequada para aquele ponto, tá? Mas enquanto eu não tenho domínio disso, que está dentro do que a gente chama, entre aspas, de auriculomedicina, eu mesma vou escolher as frequências que eu vou utilizar nessa paciente. Então, quando eu tô trabalhando essa parte do clítoris, por exemplo, que eu quero trabalhar libido, por exemplo, dessa paciente, eu tenho duas principais frequências a escolher. A frequência F de faca, e a frequência G, de gato. A frequência F é uma frequência que tem bastante ação sobre as regiões subcorticais do nosso sistema nervoso. Nas regiões subcorticais, ou seja, abaixo do córtex, é onde tem o grande controle hormonal do nosso corpo, é onde estão principais glândulas do nosso corpo. A hipófise, glândula pineal, sistema límbico, tudo isso está na região subcortical. Então, a frequência F, ela é muito interessante para trabalhar
esses pontos, não só o ponto do clítoris, mas também a região do ovário, dependendo da situação do útero também. Então, frequência F e frequência G. Quando eu falei da região esfincteriana, que é a parte motora, a melhor frequência para trabalhar é a frequência C. Quando eu estou trabalhando nessa parte lobular, dependendo da região que eu encontro, né? Mas a grande parte lobular, eu estou trabalhando também com frequência G. Vai ser melhor eu trabalhar com frequência G. E tem uma pequena parte aqui, uma linha mais ou menos que tem aqui, que o ideal é a gente trabalhar com frequência F. Mas se você trabalhar com G nessa região, não vai ter grandes problemas, tá? Então, resumidamente, as frequências de escolha dessas regiões é mais ou menos essa. Sempre que eu estou trabalhando com questões que vai envolver o funcionamento subcortical, ou seja, eu preciso de glândulas trabalhando, eu preciso da parte endócrina funcionando super bem, eu vou usar a frequência F. E quando eu sei que tem um envolvimento psico, emocional, comportamental, a melhor frequência que eu posso encontrar é a G. Tá bom? Dúvidas sobre o que a gente falou até agora? Deixa eu ver aqui, que acho que tem. Uau, tem algumas coisas aqui que eu não tinha visto. Que livro ou mapa eu encontro desses pontos posteriores da aurícula francesa? Bom, deixa eu pensar. Bruno, uma coisa interessante a sua pergunta, que eu vou reforçar uma informação. A grande maioria dos livros que a gente tem, principalmente do Rafael Nogier aqui no Brasil, estão desatualizados. E esse é um trabalho que eu estou fazendo aos poucos. Eu tenho 2 livros na minha mão já para traduzir e eu sinto informar que eu estou bastante atrasada, mas tudo bem, é um objetivo, já está em mãos atualizar essas informações. Então, nos livros que a gente tem atualmente aqui no Brasil, nenhum tem essa parte posterior muito clara. Tem um livro, deixa eu ver que eu tenho ele aqui, peraí, tem um livro que tem alguns mapas, que é o do Marco Romoli, não sei se você já ouviu falar, é um italiano. É um livro bem interessante, chama Diagnóstico da Acupuntura Auricular. Com relação à parte anatômica da orelha e tudo mais, ele fala bastante coisa. Ele não é muito específico no tratamento. Inclusive, falar acupuntura auricular já mostra que ele não é específico com relação à parte francesa ou chinesa, tá? Porque quando você fala acupuntura auricular, você está falando um pouquinho mais da auriculoterapia chinesa do que da francesa. Fogacho, Ale, fogacho, você vai explorar esses pontos. Fogacho, para quem não sabe, é a sensação da menopausa, tá? Você vai explorar esses pontos mesmo da parte ginecológica que eu falei. E você vai analisar principalmente a região subcortical, que a gente encontra aqui na parte interna do antitrago. Lembra disso, Ale? Você teve aula, você vai poder olhar lá na sua apostila. Inclusive, na própria apostila, você tem um protocolo de fogacho lá. Se você buscar, você vai encontrar no final. Foi a última aula, você já devia estar assim, ó, porque é a aula de domingo que a gente fala sobre protocolos e que vai ter lá o tratamento de fogacho. Oh, meu Deus. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Frequência, Rosana. Não tem muita informação mesmo em livro, infelizmente, tá? Isso é um objetivo também nosso, de tentar explorar um pouco mais esse mundo que é tão difícil, tá? Antigamente tinha um livro do Paul Nogier chamado Tratado da Auriculomedicina, se eu não me engano. Ele não existe mais, ele tá fora pelo menos na língua portuguesa e na francesa, que eu saiba, ele está fora de tiragem, né, há muito tempo. Então, infelizmente, não tem.
Eu não conheço esse mapa, Bruno, que você está falando do Joji Enomoto, mas o mapa que eu uso é o do Rafael Nogier. E o que eu sei é que existem muitos mapas que eles não estão dentro da teoria que a metodologia dele ensina. Então eu não posso te dizer como é que funciona isso, tá? Porque realmente eu não tenho conhecimento. E é isso. Então, pessoal, eu só queria reforçar que eu falei que eu ia falar novamente, que agora, não nessa semana que vai começar, na próxima, do dia 19 ao dia 22, a gente tá com inscrição aberta ainda, são poucas vagas, porque a gente já está com o curso confirmado. De 19 a 22 de março, vai acontecer em Sorocaba, o módulo 1 da formação. Esse assunto que eu falei hoje, ele está dentro do módulo 1, onde eu falo com bastante profundidade. E ele é um módulo feito para você já ter uma noção bem ampla do que a auriculoterapia cuida. Logicamente que conforme a gente vai evoluindo nos cursos, a gente vai aprofundando cada vez mais. Deixa eu te mostrar, Bruno, eu tenho aqui. Ai, peraí. Vou te mostrar rapidamente. Esse é o mapa do Nogier. Não está atualizado ainda. É o único que tem em cartografia, mas ele também não está totalmente do jeito que ele gosta, tá? Então saiba que a auriculoterapia, ela é uma técnica que ela está em evolução. Eles continuam estudando, explorando, desenvolvendo. Então é uma técnica que ela não está estanque, não. Os mapas mudam também. E eu vou com o maior prazer para Recife, é só organizar o curso aí que a gente vai, com certeza. Se quiser, manda um e-mail, se quiser organizar um curso aí, manda um e-mail pra gente no contato@escolanog.com.br e a gente conversa sobre isso, tá bom? Curitiba, Rafael. Curitiba, quem me organiza é o Fábio. Esse ano a gente tá. Daqui a pouco vai acabar a live, hein? Eu comecei, acho que era 8h30 em ponto, eu tava online. Daqui 8 minutos ele vai me expulsar. O Fábio Ataíde, quem me organiza. Esse ano a gente não colocou a agenda em Curitiba ainda. Eu não tenho certeza se vai acontecer, tenho que ser sincera, mas a agenda do segundo semestre, ela vai sair provavelmente no final de março, tá? Eu já tenho data para agosto, setembro, de módulo 1. Aí, muito provavelmente, o módulo 2 vai acontecer em outubro, e módulo 3 vai acontecer em dezembro. Esse já tem data, porque quem vai dar o módulo 3 é o próprio Dr. Rafael Nogier, tá? Então, se vocês têm interesse em ter aula pessoalmente, ao vivo e a cores, com o Dr. Nogier, vale a pena vocês se organizarem para ter até dezembro, que é quando vai acontecer o módulo 3, o módulo 1 e 2. Porque é obrigatório a formação ser sequencial, tá? Porque você não vai conseguir entender se você não fizer na sequência correta. No curso, o mapa, ele não está incluso, ele nem sei que custo ele tem, mas ele tá à venda no curso, não sei se a quantidade, mas ele vai estar à venda, mas na apostila, você tem desmembrado esse mapa passo a passo. Então, com certeza você vai sair dentro da apostila com todas as informações necessárias, mas o mapa mesmo de uma maneira decorativa, né, como é esse daqui, você não está incluso, mas vai estar dentro, o curso provavelmente vai ter o mapa à venda, tá? Eu não lembro o valor. É isso. Então, pessoal, muito obrigada pela participação. Vocês sabem que eu tô procurando fazer as lives pelo menos uma vez por semana. Eu não tenho dia fixo, porque depende um pouco da agenda, depende de um monte de coisas, mas eu estou procurando pelo menos manter o horário fixo, que é às 8h30 da noite, tá? E na sequência, às vezes demora no máximo uma semana, essa live vai pro YouTube. Então, se você quiser rever alguma coisa que a gente viu aqui, essa live está no YouTube, tá bom? Obrigada a todos
E até uma próxima oportunidade aí que a gente vai se ver. Eu tenho ainda mais uns 6 minutinhos. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiser continuar batendo um papinho, eu prefiro ser expulsa do que perder tempo de falar aqui com vocês. Se tiver mais alguma dúvida, estou à disposição. Imagina, eu que agradeço vocês estarem aqui comigo. E está sendo uma experiência bem interessante, é algo novo, né? É uma aula que a gente nunca deu, e eu tenho um tempo de mais ou menos 50 minutos para dar, então eu não sei como vai ser. Às vezes eu acho que eu falo um pouco rápido algumas coisas, às vezes eu me demoro em outras coisas, então eu estou começando a me habituar aqui com a live, mas está sendo uma experiência incrível, estou adorando. Espero que vocês gostem também. Então, vocês fiquem sempre de olho aí no perfil do Instagram, que eu sempre coloco no Stories a próxima live. E não sei se vocês sabem utilizar essa ferramenta, que até pouco tempo eu não sabia. Tem o lembrete, que tem uma flechinha que você clica, que ele te lembra que a live vai acontecer. E quando ela começa, ele te avisa pelo próprio Instagram. Então, quando vocês virem os stories da propaganda, fica de olho no lembrete para você ficar ativado, para você ser ativado quando a live for começar, tá bom? E eu faço, essa é a primeira live que eu tô fazendo sozinha, e normalmente eu também, quando eu sei que tem uma ligação interessante, eu tô chamando convidados também para fazer a live comigo, pra gente mostrar a amplitude que a auriculoterapia tem. Às vezes a gente... um dos grandes objetivos que eu tenho, além de divulgar o trabalho do Dr. Rafael Nogueira no Brasil, é desmistificar e esclarecer o tamanho do tratamento que é a auriculoterapia. E eu espero que pouco a pouco a gente consiga chegar nesse nível, né, de todo mundo entender que a auriculoterapia também é uma medicina integrativa, com todas as nuances que uma medicina integrativa tem, né? É isso. Ai, Rê, que saudade, Rê. Eu que fico feliz de você estar aqui, que legal. Quero te ver pessoalmente em breve, espero que a gente se encontre mais facilmente, tá bom? Que legal, Rô. Você também pode, depois dessa live, dar uma olhada na apostila do módulo 1, que você vai ver bastante coisa que eu falei aqui que tá lá, tá? Inclusive tem protocolos de tratamento no final da apostila, que vai ser interessante você dar uma revisada. E agora mesmo, daqui a pouco vai acabar essa live, gente. Então, um grande beijo, muito boa noite. E até a semana que vem, não sei que dia, mas com certeza às 8h30 da noite. Não sei exatamente o dia, nem o tema ainda. Vou pensar no tema. Inclusive, se vocês tiverem ideias de tema, manda um direct para mim, tá bom? Que eu vou dar uma pensada em qual tema que eu vou falar.